Nesse episódio Historiador, Cada Boca Conta uma História, eu quero falar sobre um tema que, para mim, é muito mais profundo do que às vezes ele parece à primeira vista. A história que existe por trás de cada sorriso. Para a gente dar início, eu quero começar fazendo uma analogia que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas o dentista, de certa forma, ele é um historiador, igual aqueles que a gente estuda na escola. Porque um historiador é um profissional que se dedica a pesquisar, a estudar os acontecimentos do passado, ele analisa dados, relatos, observa o comportamento de uma sociedade ao longo do tempo, tudo isso para entender como a gente chegou até os dias de hoje, até o presente. E o dentista ele faz algo muito parecido, porque nós coletamos informações, nós precisamos ouvir com atenção o paciente, estar atento ao que ele diz, mesmo aqueles que às vezes a gente acha que é algo pequeno ou irrelevante, mas é através da anamnese, das perguntas bem feitas, das escutas cuidadosas, que a gente começa a montar um verdadeiro quebra-cabeça. Então, cada gesto, cada fala, cada expressão que o paciente demonstra para a gente, cada sintoma que ele descreve, tudo isso faz parte de uma história. E essa história vai nos ajudar a chegar a um diagnóstico mais preciso. Então, por isso, a primeira grande reflexão que eu trago é que a gente não pode subestimar nenhum paciente. Hoje em dia a gente fala muito em personalização, individualização, mas a verdade é que isso sempre foi básico na saúde. Cada pessoa é única. A gente não pode simplesmente pegar um protocolo que funcionou com outro paciente e aplicar igualzinho para todo mundo, achando que o resultado vai ser o mesmo. Pode até funcionar, mas pode não funcionar também, porque o que está por trás daquele sorriso é uma história diferente. Tem paciente que carrega traumas antigos, tem paciente que sente medo só de entrar no consultório. Tem gente ansiosa, que não consegue colaborar enquanto está ali durante o procedimento, que tem fobia de injeção, de anestesia. Cada um chega na nossa cadeira com um contexto de vida. E o nosso papel é entender esse contexto, saber o que fez a pessoa chegar naquele estado de saúde bucal, enfim. Entender por que ela tem bruxismo, por que ela não consegue dormir. Será que ela tem ansiedade? O que fez ela negligenciar a higiene bucal por tanto tempo? Não dá para a gente ficar olhando só para o dente. A odontologia é saúde, e a saúde ela é integral. Envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Então, quando a gente entende a história do paciente, tudo muda. Então, se o problema for uma agulha, por exemplo, a gente consegue ver de que forma a gente consegue aplicar anestesia, evitar mostrar a seringa, usar um anestésico tópico antes de aplicar a injeção, minimizar o máximo de desconforto. Então, se o paciente é muito ansioso, talvez a gente precise utilizar uma técnica de sedação consciente, a gente talvez pode só conversar com ele, colocar uma música para acalmar ele, fazer com que o ambiente fique mais amigável, para evitar que essa ansiedade tome de conta dele. Porque um paciente tranquilo ele vai facilitar o nosso trabalho. E mais do que isso, ele vive uma experiência melhor, menos traumática e mais positiva. E para a gente chegar nesse nível de cuidado, a gente precisa ouvir, observar e investigar. Assim como o historiador faz com os relatos, as fontes, os documentos, nós dentistas precisamos montar todo esse contexto completo do nosso paciente. E tem um outro ponto importante, que às vezes o paciente não sabe o que é importante e o que é relevante ele contar. Ele imagina que falar que não dorme bem para um dentista não faz sentido, porque o dentista cuida de dente, não do sono. Ou então falar que ele passa por muito estresse
Tudo isso são informações que às vezes o paciente acha que não tem nada a ver com a odontologia, mas pode ser uma informação fundamental para o dentista. Na verdade, é. Por isso, além de investigar, a gente precisa educar os pacientes. Eles precisam entender que eles precisam compartilhar as suas demandas de saúde, suas particularidades. Então, a gente precisa mostrar para essa nova geração de pacientes que alguns que já estão acostumados com o tratamento odontológico, ou os que não estão também, que a odontologia vai muito além do dente. A gente cuida de saúde, de qualidade de vida e bem-estar. E entender a história de cada um faz parte da nossa profissão. Então, se eu posso deixar um conselho hoje, seriam 2. Para os pacientes, eu alerto e friso que vocês devem contar a história de vocês para o paciente, ou para o dentista, no caso. Vocês, como paciente, precisam contar para o dentista. Falar sobre tudo que envolve a vida de vocês, desde os hábitos alimentares até a rotina de sono, desde medo de infância até experiências passadas com outros dentistas. Tudo isso ajuda a gente a montar o diagnóstico correto. Assim como o historiador precisa de boas fontes para contar uma história da forma correta, a gente também precisa dos detalhes para oferecer o melhor cuidado. E para os dentistas, eu quero pedir que tenham mais paciência. Crie um ambiente onde o paciente se sinta confortável, sinta confiança em abrir o seu coração para contar as dores, as angústias, as queixas. Respeitem o paciente. Não tratem como mais um número, como uma meta. Tratem como o que ele realmente é, um ser humano único, com uma história única. Quando a gente faz isso, o paciente confia mais. E a gente sabe que na odontologia, a confiança entre o profissional e o paciente é um dos principais fatores de sucesso. Então, ouça o seu paciente, ouça as histórias que ele tem para contar. E através de cada relato, mapeie as causas, as queixas, as dores que levaram essa pessoa a chegar até a sua cadeira odontológica, até o seu consultório. E jamais esqueça, por trás de um sorriso sempre existe uma grande história.